meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que eu venho hoje trazer uma meditação para a nossa amada igreja. Eu espero que o Senhor fale com você nesse tempo e que nós possamos ajustar aquilo que ainda precisa, aquilo que ainda é necessário nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui está a Tua palavra, Pai. Nós desejamos, Deus, ser moldados por ela. Fale conosco através dela, Pai, para que nós possamos ser, dia após dia, mais parecidos com o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, no nome de Jesus. Hoje eu gostaria de voltar um pouco no tempo com vocês e falar de uma época bem interessante na história do povo de Israel. Nós sabemos que logo quando o Senhor livrou Israel das mãos dos egípcios, através de Moisés, e levou o povo para o deserto, nós sabemos que em determinado momento o Senhor disse que era para o povo construir um local onde ele iria manifestar, ele habitaria naquele lugar. E esse local nós sabemos que ficou chamado como tabernáculo. O tabernáculo era um lugar muito interessante, porque o Senhor, ele havia dado todas as medidas, todas as diretrizes para que o povo construísse exatamente da maneira como o Senhor queria. E assim o povo fez. E hoje eu gostaria de pensar com você um pouco sobre esse tabernáculo. Nós vamos entender cada parte dele, cada objeto dele, e nós vamos fazer uma comparação lá no livro de Hebreus acerca desse tabernáculo. Então vamos começar a nossa viagem da seguinte forma. O tabernáculo, ele poderia ser dividido em 3 partes. A primeira parte era chamada de pátio. A segunda parte, ela ficava logo após o pátio e era dividida por uma cortina e era chamado de o lugar santo. E logo após o lugar santo havia uma outra cortina que era conhecida como o lugar santíssimo. O pátio era um local comum, onde qualquer pessoa poderia ter acesso. Se ela pertencesse ao povo de Israel, ela poderia chegar até aquele lugar. Vocês se lembram que quando o Senhor mandou construir o templo, ele havia estabelecido que uma tribo específica iria cuidar desse lugar? Nós sabemos que essa tribo era a tribo de Levi. E os sacerdotes, eles vinham dessa tribo. Ou seja, todas as pessoas que cuidavam desse templo eram chamadas de sacerdotes. E os sacerdotes, eles tinham tarefas diversas nesse templo. Seja limpar, seja arrumar, oferecer os sacrifícios, manter em dia as liturgias, tudo isso era obrigação dos sacerdotes. E vocês se lembram que eu estava falando com vocês que no pátio qualquer pessoa poderia entrar? Sim, não necessariamente um sacerdote. A pessoa não precisava ser um sacerdote para poder estar no pátio. Qualquer pessoa da tribo ou do povo de Israel tinha acesso a esse pátio. Mas o que havia nesse pátio? Haviam 2 objetos principais nesse lugar comum do tabernáculo. E esses objetos eram o altar do holocausto e a pia para a purificação. O altar do holocausto era um local onde eram oferecidos os sacrifícios que eram completamente queimados. Havia ali um local onde as pessoas traziam os seus animais para serem sacrificados. Então, era depositado naquele altar aquele sacrifício. E além disso, havia também uma pia que era para a purificação de todos os sacerdotes. Nessa pia, eles lavavam as mãos, lavavam os pés, e eram esses os 2 principais objetos que haviam nesse lugar externo, que era conhecido como pátio. Só que quando nós entramos na primeira cortina, nós já estamos no lugar santo. E o lugar santo, ele já não é um lugar comum para todo o povo. Somente os sacerdotes poderiam entrar nesse lugar. E o que havia nesse lugar? Dentro do lugar santo, haviam 3 objetos principais. O primeiro deles era a mesa dos pães da presença. Era uma mesa como essa, e em cima dessa mesa ficavam 12 pães. Cada um desses pães
representava uma das tribos de Israel. Então os sacerdotes eles precisavam chegar até aquele local todos os dias para poder verificar se os pães estão em bom estado. Tudo isso era trabalho dos sacerdotes que entravam nesse local todos os dias. Além da mesa dos pães da presença, haviam mais 2 objetos. O primeiro era o altar do incenso. E todos os dias o sacerdote entrava nesse local para acender incenso e orar ao Senhor. Além do altar do incenso, havia também um candelabro. E esse candelabro tinha um lugar para poder fixar 7 velas. Então, eram esses 3 objetos. E uma coisa muito interessante que nós precisamos entender sobre o tabernáculo é que cada um desses locais estavam interligados. Vocês se lembram que lá fora, no pátio, eu falei com vocês que havia um altar onde os animais eram queimados? Pois é, do lado de dentro havia um altar onde eram oferecidos os incensos. E o altar do lugar santo, ele era acendido pelo fogo lá do altar que estava no pátio. Assim como as velas do candelabro, elas eram acendidas pelo fogo que estava no altar do incenso. Vocês conseguem perceber que está tudo interligado, um objeto com o outro? Isso é algo fantástico. Só que ainda havia um lugar mais íntimo, um lugar mais separado, mais reservado. E nós sabemos que esse lugar é chamado de lugar santíssimo. E nesse local, nem os sacerdotes podiam entrar, somente o sumo sacerdote. Nós sabemos que os sacerdotes vêm da linhagem de Levi. A tribo de Levi foi escolhida para poder cuidar dos trabalhos do tabernáculo. Mas dentro dessa tribo, o Senhor instituiu uma família e dessa família viriam os sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes, numa linguagem assim bem simples, eles eram os chefes de todos os sacerdotes. Só que o sumo sacerdote, além de ser o chefe de todos os sacerdotes, ele tinha uma função muito especial. Era ele quem entrava nesse lugar santíssimo. Vocês conseguem perceber como nesse tabernáculo o nível de intimidade ele vai só aumentando à medida que você vai entrando? Presta atenção, no pátio era um lugar comum, onde qualquer pessoa poderia estar todos os dias. No lugar santo, sim, tinha pessoas ali todos os dias também, só que somente os sacerdotes. Mas quando nós falamos do lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote e uma vez por ano era quando ele podia adentrar até esse local. E hoje eu gostaria de pensar com você um pouco sobre esse dia, sobre o que acontecia nesse dia específico em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Esse dia ele era conhecido como o dia da expiação. E eu vou dar para vocês um passo a passo de como era a liturgia desse dia. Começava-se bem cedo e o sacerdote, a primeira coisa que ele tinha que fazer era lavar as suas mãos e os seus pés. Vocês se lembram que lá no pátio havia uma pia para poder fazer a higiene das mãos e dos pés? Então o sacerdote ele lavava as suas mãos, lavava os seus pés e então ele entrava no lugar santo. Dentro do lugar santo, ele iria tirar as suas roupas de sacerdote comum e iria vestir as roupas de sumo sacerdote. Depois disso, ele iria voltar para o pátio e lá no pátio ele iria oferecer um novilho, ou seja, um boi, um bezerro, como sacrifício. Ele iria matar aquele animal e pegar parte daquele sangue, colocar numa tigela e ele iria novamente entrar no lugar santo. Dentro do lugar santo, então, ele iria orar ao Senhor diante daquele altar do incenso e em seguida ele iria entrar pela primeira vez no lugar santíssimo. Vocês se lembram que ele estava com uma tigela com um pouco de sangue nas mãos? Pois é. Depois que ele passava por aquela cortina, ele estava onde a glória de Deus, a presença de Deus, ela iria se manifestar. Mas o que tinha dentro desse lugar santíssimo? Havia um objeto muito especial, que era chamado a Arca da Aliança. Aquele objeto era uma caixa de madeira toda revestida de ouro,
e ela representava a própria presença de Deus. Era uma caixa e dentro dessa caixa haviam 3 objetos. Haviam as pedras com os 10 mandamentos, havia uma porção do maná, aquele alimento que o Senhor fazia cair dos céus quando o povo andava pelo deserto, e havia também a vara de Arão que havia florescido, que foi um sinal que Deus o estava escolhendo como sumo sacerdote. Então, dentro dessa caixa haviam esses objetos e essa caixa ela tinha uma tampa. Essa tampa era também feita de madeira e toda revestida de ouro. E em cima dessa tampa haviam dois anjos que ficavam com as suas asas abertas cobrindo essa tampa. Então o sumo sacerdote ele entrava nesse lugar, essa caixa ela estava fechada e então com aquele sangue que ele havia sacrificado lá no pátio pelos pecados dele próprio, ele pega aquele sangue e coloca sobre aquela tampa. E ele repetia esse sinal algumas vezes. Vocês sabem como que se chama essa tampa que tampava essa arca? Propiciatório. Vocês se lembram que nós estamos falando do dia da propiciação? Fazer propiciação por alguém está ligado ao sentido de perdoar, de tirar a culpa, de tirar a dívida. Isso é fazer uma propiciação. Então, essa era a primeira vez que o sacerdote estava entrando no lugar santíssimo. Então ele voltava, saía do lugar santíssimo, entrava no lugar santo, voltava para o pátio e lá no pátio haviam 2 bodes. Eles iriam fazer um sorteio daqueles bodes e o bode que fosse escolhido, ele seria morto e novamente o sangue seria pego. Dessa vez, não pelos pecados do próprio sacerdote, mas pelos pecados de todo o povo. Então ele entrava novamente no lugar santo. Do lugar santo ele passava para o lugar santíssimo e no lugar santíssimo ele iria repetir aquele gesto de colocar o sangue daquele animal sobre a tampa do propiciatório. Esse era o dia, naquele tempo em que acontecia o perdão dos pecados. Aquele gesto simbolizava que o Senhor estava perdoando os pecados de Israel de todo aquele ano. E essa tradição, ela precisava ser repetida todos os anos, ano após ano. Às vezes eu gosto de criar uma linha de entendimento para poder facilitar o raciocínio de vocês. Esse tabernáculo é o mesmo que foi reproduzido no Templo de Salomão. E essa liturgia ela continuava no Templo de Salomão. Só que o tempo foi passando e nós sabemos que esse templo foi destruído pelo exército da Babilônia. Depois o exército da Babilônia foi dominado pelo exército da Pérsia e nós sabemos que o rei da Pérsia, que era também rei sobre o povo de Israel, ele permite que o povo volte para poder reconstruir esse templo. E a história de Esdras e Neemias nos conta isso. Então o povo reconstrói aquele templo e reconstrói tudo isso novamente. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E é interessante nós pensarmos que inclusive nos tempos de Jesus, esse sistema religioso ele estava ativo. Quantas vezes nós lemos nos evangelhos que Jesus estava ensinando no templo? Você sabe onde Jesus estava ensinando? No pátio do templo. Por quê? Porque era um local comum, era um local onde todas as pessoas podiam estar. Por isso Jesus estava ali. Mas mesmo na época de Jesus, havia o dia da expiação. Havia o dia em que o sumo sacerdote entrava nesse local para poder oferecer sacrifício. Havia toda essa liturgia diária. Tudo isso existia nos dias de Jesus. Mas agora eu quero pegar toda essa história que eu contei para vocês e fazer uma comparação com ela lá no livro de Hebreus. Quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, e nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 25. Hebreus 10, 19 ao 25 diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo.
Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremo-nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu fico imaginando, porque essa carta de Hebreus, ela foi escrita para os judeus, pessoas que pertenciam a esse sistema religioso, mas que em determinado momento de suas vidas tiveram um encontro com Jesus. E essas pessoas acreditaram em Jesus e elas largaram aquilo para trás. Só que elas estavam sendo tentadas a voltar, porque elas estavam sendo perseguidas. Elas estavam com medo e muitas vezes passava na cabeça delas, cara, para mim evitar esse sofrimento é só eu voltar atrás. E eles pensavam nisso. E eles viveram a vida inteira naquela liturgia. Agora pensa comigo. Eles tinham essa noção do tabernáculo, do pátio, do lugar santo, do lugar santíssimo, de como era um lugar reservado, um lugar próprio para o sumo sacerdote. E aí o autor de Hebreus fala com eles assim, versículo 19: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Cara, imagina o nó que deu na cabeça desse povo. Eles pensavam assim, mas eu não sou nem da tribo de Levi, eu não sou sacerdote. Que dirá sumo sacerdote? Eu não posso entrar nesse lugar. Esse sistema religioso, ele era tão rigoroso que uma coisa interessante de nós pensarmos é que nem Jesus entrou no lugar santíssimo aqui nesse tabernáculo terreno. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Jesus, ele frequentava o templo, mas ele frequentava somente um pátio. Porque Jesus, ele não era da tribo de Levi. Nós sabemos que Jesus era da tribo de Judá. Ele não era sacerdote. Por causa disso, ele não tinha permissão para entrar naquele lugar. Nem Jesus entrou. E o autor do texto está falando que nós podemos entrar nesse lugar santíssimo. E aí eu fico pensando na mente dos judeus, porque eles tinham um trajeto muito claro na mente deles. Quando falavam do lugar santíssimo, eles pensavam, nós precisamos passar pelo pátio, então nós vamos passar por uma cortina e nós vamos entrar no lugar santo, e após essa cortina vai ter outra cortina, e aí nós estaremos no lugar santíssimo. Mas olha o que o autor do texto continua falando. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Aqui o autor, ele já se explica e ele fala o seguinte, eu não estou falando desse mesmo caminho. Eu não estou falando que você vai precisar percorrer o caminho que os sacerdotes e os sumos sacerdotes percorriam para poder entrar no lugar santíssimo. Não é isso, é um novo caminho que foi aberto pelo corpo de Jesus. E ele continua falando, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Nós sabemos que a Arca da Aliança, aquele objeto que ficava guardado lá no lugar santíssimo, ele representava a presença de Deus. E o autor, ele está falando aqui no versículo 21 o seguinte, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Ou seja, vamos até essa Arca da Aliança. E aqui ele tem uma chave incrível, porque ele fala o seguinte, com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Você sabe o que é aspergir? Aspergir era o movimento que o sumo sacerdote fazia de pegar o sangue e jogar sobre o propiciatório. Isso era aspergir. Aspergir o sangue era como se fosse borrifar o sangue.
E aqui o autor está falando que para a gente entrar hoje na presença de Deus, pelo caminho aberto em Cristo e por Cristo, nós precisamos borrifar esse sangue, mas no nosso coração. O nosso coração hoje é aquela tampa, é aquele propiciatório, é o local onde a presença de Deus está através do Espírito Santo. E isso acontece porque ele foi lavado pelo sangue de Jesus. E já existe um segredo aqui. Se o Senhor não habita ainda no seu coração, a única coisa que você precisa fazer é permitir que Ele lave com o sangue dele, que Ele borrife esse sangue, para que então Ele passe a pertencer, a morar dentro do seu coração. E uma coisa que ele fala também, no final do versículo 22, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Vocês se lembram que a água era o primeiro movimento que o sumo sacerdote fazia no dia da propiciação? Em Jesus nós precisamos fazer isso também. Não de forma física, sabe? Claro que é importante a gente tomar banho, escovar os dentes, passar desodorante. Claro que isso é indispensável. Mas aqui ele está falando num sentido espiritual. Nós precisamos nos livrar dos nossos pecados, irmãos. Nós precisamos estar limpos para poder entrar e permanecer na presença de Deus. E ele continua falando: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Algo incrível que acontece nesse lugar, nessa possibilidade aberta por Jesus é o seguinte: o sumo sacerdote, ele tinha que entrar e sair, e ele entraria novamente só no próximo ano. Mas pelo caminho que foi aberto em Jesus, nós não precisamos sair. Nós podemos permanecer firmes diante dessa presença. E isso é algo maravilhoso demais, irmãos. A possibilidade que o sangue de Jesus nos dá de permanecer firmes na presença de Deus. Isso é algo incrível. E ele termina falando o seguinte no versículo 25: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos-nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu quero que vocês pensem comigo como que era a vida em Israel quando estava chegando o dia da propiciação. Cara, eu imagino que os pais, eles voltavam a conversar com os filhos, e eles pediam perdão, e o vizinho voltava a conversar com o outro, e o empregado, ele se reconciliava com o seu patrão, o patrão pedia perdão. Por quê? Porque eles sabiam que estava chegando um momento em que aqueles pecados seriam perdoados, e eles queriam estar livres daquilo. E aqui o texto nos fala: não deixe de congregar, permaneçam firmes, irmãos. Permaneçam firmes, ainda mais quando vocês sabem que está chegando o dia. Esse dia, o texto está falando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse dia será o dia final da propiciação. Será o dia em que será selada a nossa vitória contra o pecado. A vitória que Cristo nos deu contra o pecado. Será o dia em que nós seremos livres da presença do pecado. Nós já fomos livres da condenação, nós já fomos livres do poder, o pecado não pode nos dominar mais, mas nesse dia nós seremos livres, enfim, da presença do pecado. Isso é algo grande demais, irmãos. É algo que nós precisamos nos apegar com firmeza a essa esperança. E para terminar, eu gostaria de fazer algumas aplicações dentro desse texto. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês é o seguinte: hoje não existe mais esse tabernáculo, não existe mais sacerdotes, não existe mais a necessidade desse povo. Só que muitas vezes a gente vive como se ainda fosse necessário. Como assim, Felipe? Como a gente vive se ainda fosse necessário toda essa liturgia? Um exemplo muito simples. Se nós vamos até o pastor, por exemplo, pedir a ele para poder orar por uma doença, mas no nosso coração nós acreditamos que a oração dele é mais poderosa do que a nossa, nós estamos reconstruindo esse tabernáculo. Nós estamos colocando o pastor como um sacerdote e ele não é. Nós temos pleno acesso a esse local hoje, meus irmãos. Uma outra coisa muito comum
nas igrejas hoje é a questão daquele degrau que fica lá na onde que o pregador fala, que algumas pessoas costumam chamar de altar. Meus irmãos, não existe mais altar. Não existe. A única coisa que foi feita é um lugar para poder ficar mais alto, para que as pessoas do fundo consigam enxergar. Não existe mais altar. Não existe mais a necessidade de um local para sacrifício, meus irmãos. O Senhor, Ele se revela em qualquer lugar. E nós precisamos quebrar essas liturgias para que nós adentremos e permaneçamos nesse lugar santíssimo que nos foi aberto pelo sangue de Jesus. Não se esqueçam disso. O conselho que ele termina falando também é muito prático. Não deixemos de congregar. Está chegando o dia, meus irmãos. Esse texto foi escrito há mais de 2000 anos. Então hoje nós estamos... Na verdade ele foi escrito há quase 2000 anos. Então hoje nós estamos quase 2000 anos mais próximos desse dia. O Senhor vem e nós precisamos estar preparados para esse grande dia da expiação. Esse dia em que todos os nossos pecados, eles serão assim, extirpados, tirados, inclusive a nossa vontade de pecar, irmãos. Nós precisamos estar firmes, esperando esse dia. Crentes que aquele que abriu o caminho, que está preparando um lugar, ele vai nos levar e vai nos permitir habitar para sempre nesse lugar santíssimo, onde a glória do Senhor vai ser real todos os dias, por toda a eternidade. Essa é a minha esperança e esse é o desejo do meu coração, estar em breve junto com vocês, não reunidos ali no bairro Almas, mas reunidos com toda a Igreja de Cristo na Nova Jerusalém que Ele está preparando, onde Ele será visto, ouvido, sentido e manifesto de maneira completa. Essa é a nossa esperança e é isso que eu desejo para mim e para vocês. É isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Que a palavra do Senhor encontre lugar no coração de vocês e que nós possamos entrar nesse lugar e permanecer. Em nome de Jesus. Amém.